Começou a gravação de mais uma aula, bicho. Mais uma aula, tá? Com saudade de vocês, né? A última aula foi Direito Administrativo. Agora, nessa preparação para esses concursos que estão aí, Educação, CFO, TRT, olha, TRT abriu inscrição hoje, né? TRT, Detran, CFO, toda essa galera aí. E a gente vai para mais uma aula da preparação desse curso online, né? Curso online do professor Sandro Santiago. Olha aí na tela. Inclusive, aquele jabá básico, né? Vocês esqueceram o meu canal, porque eu fazia uma semana que eu não gravava aula, né? Esqueceram até o nome, né? Esqueceram até o nome, olha. Na dúvida, você chama quem? Chama lá o fiscal, bicho. Acessa lá no YouTube. Essa aula vai estar amanhã lá. Tá aí a galera do YouTube assistindo. Me segue lá no Instagram, bicho. Olha aí. Sandro.sntg, né? Segue lá, que por lá eu posto os links, posto as coisas que eu faço a divulgação das coisas todas. E a gente interage por lá também. Beleza? Olha aí, curso online, preparatório online, agora tem nome, né? Na dúvida, chama o fiscal. Quem me conhece sabe que eu falo isso em sala, do professor Sandro Santiago. Quais concursos a gente está mirando, cara? CFO, TRT8, TJAP e outros. Como outros? Tem INSS, tem Detran, tem Politec, tudo cai em Direito Administrativo e Direito Constitucional, né? Hoje é a quarta aula de Direito Constitucional. Então, bora lá, cara. Já falei demais. Hoje a gente vai falar de um tema rápido, sucinto, uma aulinha rápida sobre remédios constitucionais. Remédios constitucionais, eu sempre gosto de trabalhar em separado do artigo 5º, porque a gente tem muitas informações dentro desse tema, que está dentro do artigo 5º, né? E aí, tem o artigo 5º, ele é imenso, e dentro dele tem um mundo à parte chamado remédios constitucionais. Bora entender o que é? E bora ver cada um e algumas coisas necessárias para a gente fazer uma boa prova, porque além da gente entender do que trata cada um, a gente precisa aprofundar para ver quando ele cabe e quando ele não cabe. Porque no nível de prova que vocês vão enfrentar, é necessário que a gente saiba quando ele cabe e quando ele não cabe. Principalmente nas decisões dos tribunais superiores. Então, bora lá, cara. O que são remédios condicionais? Para que serve um remédio? Para que toma um remédio? Toma um remédio para quê? Para curar alguma coisa, né? Pelo menos é para isso que às vezes eu acho que serve um remédio, né? Os remédios constitucionais, é assim que a doutrina chama, cara. Eles são instrumentos. Opa, temos uma palavra-chave aqui, ó. Eles são ferramentas, né? Ferramentas. E é importante isso, para a gente entender, é que quando está alguma coisa errada, né? A Constituição nos traz um instrumento, uma ferramenta para tentar curar essa coisa errada. A doutrina, a majoritária, diz que são 5 remédios constitucionais, cabe na palma de uma mão, né? 5. E eles são ações judiciais, né? São ações jurídicas, são ações judiciais, esses remédios constitucionais. 5. Só que tem parte da doutrina que diz que, além desses 5, a gente tem mais 2, que seriam 2 remédios administrativos, né? Quais seriam eles? Você sabe quais são? O famoso direito de petição, antes de eu explicar, né? Direito de petição e o direito de certidão. Já ouviram falar? Direito de petição e o direito de certidão, mas esses são administrativos, né? Então, a gente tem 5 judiciais, 2 administrativos e a famosa ação civil pública. Ação civil pública que a gente vê lá na parte final e tem uma lei de ação civil pública. Só que, para o nosso estudo, a gente precisa entender as 5 ações judiciais previstas no artigo 5º. Essas 2 administrativas a gente estuda dentro do artigo 5º. E a ação civil pública a gente só estuda se tiver no edital, né? Não estando no edital a ação civil pública, a gente não pega. A gente só precisa saber que o Ministério Público é um dos legitimados para ajuizar a ação civil pública e a gente vai fazer uma diferença com a ação popular. O que nos interessa? As ações jurídicas previstas onde, cara? Elas são previstas no artigo 5º da Constituição Federal. E se elas são previstas no artigo 5º, elas são direitos fundamentais. São ou não são direitos fundamentais? Não, estão no artigo 5º. O artigo 5º traz os direitos e deveres individuais e coletivos. Se eles são direitos fundamentais, lá no artigo 60, parágrafo 4º, que a gente tem as cláusulas pétreas. Tem? Lembra dessa parte? Artigo 60, parágrafo 4º, a gente tem as cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º, que traz as cláusulas pétreas. Por que eu estou falando isso? Porque lá, nas cláusulas pétreas, diz assim, olha,
não pode ter uma emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Então, se alguma questão de prova eu perguntar para vocês se pode ter uma emenda constitucional que suprima esses remédios constitucionais que a gente vai ver, essa questão ela fica certa ou ela fica errada? Ela fica errada, não fica? Sabe por quê? Porque é cláusula pétrea. Tudo que está no artigo 5º, inclusive os remédios constitucionais. Para quem eles servem, cara? Eles servem para impedir, olha aí, ó, servem para impedir, né, e para evitar ilegalidade ou abuso de poder. Ilegalidade ou abuso de poder. Cara, e a gente vai ver que os 5 que a gente vai estudar, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular, eles visam corrigir essas ilegalidades e a gente vai ver quais são os bens jurídicos tutelados de cada um e os abusos de poder. Beleza? E, de forma geral, todos os instrumentos, todos os direitos individuais previstos no artigo 5º servem, lógico, para proteger a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade privada, até porque isso está no caput do artigo 5º. Teremos essa parte inicial, saber o que são os remédios constitucionais, essas ferramentas jurídicas para corrigir uma ilegalidade ou abuso de poder? Beleza. Entendemos. Simples, básico. Vamos embora conhecer pelo texto cada um, né? Cara, você pega lá, abre a sua Constituição aí. Cadê a sua Constituição? Tá aí na sua frente? Tem que estar, pô, vai marcando. Marca aí na sua Constituição incisos, a partir do inciso 58, inciso 58, né? Que a gente tem a previsão do habeas corpus, e vai o 58, 59, o 60, o 61 e o 62. Eu acho que são esses, né? E aí você marca na sua Constituição, lá no artigo 5º. Esse daqui é o texto básico que eu trouxe, reproduzi o texto constitucional e vou dar uma lida. Só que não basta você conhecer o texto. O texto é essencial que você leia. Pega a Constituição e lê. Questões mais simples, elas vão o quê? Vou te perguntar o que está escrito no texto. Só que para o nível de prova de vocês não basta. Beleza? Então vou dar uma lida aqui, ó. Habeas corpus é um remédio constitucional? Está lá no artigo 5º, inciso 58, né? Da Constituição Federal. E também tem previsão no Código de Processo Penal. Né? Diz, olha, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, né? Liberdade de locomoção. Palavra-chave que a gente vai precisar para retomar lá na frente. E essa afronta à liberdade de locomoção é por ilegalidade ou abuso de poder. Tranquilo. Olha aí o mandado de segurança. Está lá no artigo 5º, o 59 e o 69 e o 70, né? Não, esse é 59. 59, né? É 59. E o 70. Enfim, deixa essa porra para lá. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Opa, palavra-chave. E eu vou esquematizar isso para vocês lá na frente. Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Beleza? O mandado de segurança ele tem uma outra vertente, que é o mandado de segurança coletivo, que também serve para proteger direito líquido e certo, mas ele tem outros legitimados, né? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses e membros ou associados. Tranquilo, isso é só o texto. Não se agonia. Temos também o mandado de injunção, né? Está lá no artigo 5º, 71, eu acho que é 71, né? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que há falta de norma regulamentadora. É isso que você vai decorar. Torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Tranquilo. Habeas data. Habeas data. Presta atenção no habeas data. Conceder-se habeas data para assegurar informações relativas à pessoa do impetrante e para retificação de dados, olha aí, ó, quando não se prefira fazer o processo sigiloso judicial. Professor, já entendi tudo, não precisa mais dar aula, o senhor está só lendo. Calma, bicho, calma. Olha aí, ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe.
a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Professor, se fosse só para ler, eu mesmo leria. Por que o senhor está só lendo? Porque esse é o texto. Foi o que eu falei para você. Pega a Constituição e dê uma lida. Só que eu indiquei para vocês, na minha leitura, algumas palavras-chave que a gente precisa entender para identificar o mandato, identificar a ação judicial, beleza? E olha aí no quadro, cara, trouxe para vocês esquematizado. A gente tem o remédio constitucional, né? Qual é o bem tutelado e algumas peculiaridades. Isso é importante, porque o que são peculiaridades? É saber se ele é gratuito, é saber se ele é pago, é saber se ele precisa de advogado, se ele pode ser individual ou coletivo. Isso a gente precisa saber. Beleza? Como é que você vai gravar isso? Aquele texto todo. Habeas corpus. A partir de agora você vai gravar como HC, o famoso HC. Ele protege o direito de locomoção, ir, vir e ficar, permanecer. Ele é gratuito, bicho, ele é gratuito e não precisa de advogado. Isso é importante. O único remédio constitucional que não precisa de advogado é o habeas corpus. O habeas corpus não precisa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. E ele é de graça, justamente porque ele protege a liberdade de locomoção. Já o habeas data, olha a segunda linha. O habeas data, ele protege o direito à informação de caráter pessoal. E a gente vai ver, quando a gente aprofundar no habeas data, que não é possível você usar o habeas data para saber informações de outra pessoa. Você é fofoqueiro, né? Quer saber a informação de outra pessoa? Você pode pedir através de um habeas data? Não, pô, o juiz vai te negar na hora. Né? Ele é gratuito, o habeas data. Ele precisa de advogado? Precisa. Esses dois primeiros começam com H, eles são 0,800, pô. Né? Eles não são 0,800. Eles são free, eles são de graça, eles são gratuitos. Começou com H, não paga. Começou com H, não paga. Já o mandado de segurança, olha aí, o mandado de segurança, que protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ele pode ser individual ou coletivo. Ele é gratuito? Não, pô. O mandado de segurança é pago. Você paga mandado de segurança. Né? E precisa de advogado? Precisa também de advogado. Né? Já o mandado de junção é utilizado para sanar omissões legislativas. É o famoso a falta de norma regulamentadora. Não era assim que estava escrito lá? Ou seja, o legislativo deixou de editar uma norma que regulamente o acesso a direitos à cidadania, à soberania e os direitos individuais, né? E aí você usa o mandado de junção, que é uma ação específica para suprir essa falta de norma regulamentadora. Pode ser individual ou coletivo, né? Você paga grana, paga ou não paga grana? Paga, porque eu falei que os únicos de graça, em regra, são os que começam com H, esse começa com M, e esse precisa de advogado. Tranquilo? A ação popular é utilizado para combater atos lesivos, e a gente viu no texto atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e à moralidade administrativa, né? Então, você usa uma ação popular para combater esses atos lesivos. São essas as ilegalidades. É gratuito? É, bicho. A regra é essa. Salvo comprovada a má-fé. Salvo comprovada a má-fé. Beleza? Por que eu trouxe aqui também a ação civil pública? Para a gente não confundir com a ação popular. A ação civil pública protege a sociedade contra danos também causados ao meio ambiente, consumidor, bens, direitos, valor artístico. Se você for ver, é o mesmo bem tutelado que a ação popular. Só que o legitimado para propor a ação popular é um, né, que é o cidadão, a gente vai ver, e a ação civil pública, que está fora do artigo 5º, tem milhares de legitimados que vem lá na Lei 7347, inclusive o Ministério Público, que a gente estuda lá na parte do Ministério Público. Entendemos isso? Bora seguir. Agora a gente vai entrar na minúcia, cara. Na minúcia do mandado de segurança. Minúcia do mandado de segurança. Presta atenção. Para que serve o mandado de segurança? Palavra-chave, expressão-chave. Proteger direito líquido e certo. Que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. E aí eu pergunto para vocês. Que porra é direito líquido e certo, professor? Que cara
o áudio sem querer. Desculpa, desliguei o áudio, não falei nada. Beleza? Estão escutando agora? Tá todo mundo escutando. Então, bora lá. Voltando aqui. Eu falei que eu não ia voltar, porque vai ficar gravado. Voltou o áudio agora novamente. Não sei porque tá fechando. Voltou aí? Voltou aí? Tá todo mundo me ouvindo? Beleza. Não sei porque tá fechando sozinho. E aí, tirou o print, voltou aqui para o mandado de segurança. Presta atenção. Tá explicando o que é direito líquido e certo. Direito líquido e certo, olha aí na tela de vocês. Olha aí, olha aí. É aquele que exige prova pré-constituída. Que diabo é isso? A gente fala que o mandado de segurança ele é feito na via estreita. Eita, professor, não entendi isso daí. Por quê? Qualquer ação judicial, ele tem a via que não é estreita, que é aquela via normal, em que você ajuiza uma ação judicial e segue o rito processual previsto. Beleza? Principalmente o rito do direito processual civil, que você tem um prazo para responder, né? Tem um prazo para réplica, um prazo para tréplica, um prazo para produção de provas. Essa não é a via estreita, é a via normal. O mandado de segurança, ele é na via estreita. Se você impetra um mandado de segurança, você não quer produzir provas. Você tem que levar para o juiz que vai avaliar esse seu mandado de segurança uma prova pré-constituída. E essa prova pré-constituída ela é de natureza documental. Né? Então, o direito líquido e certo ele é provado por documentos. Se você precisar produzir provas dentro de uma ação, de um mandado de segurança, o juiz ele vai rejeitar e vai dizer que para você ajuizar uma ação normal, uma ação ordinária, é assim que fala, uma ação ordinária. Então, o direito líquido e certo é aquele que você prova de plano. Alguns de vocês já devem ter usado mandado de segurança na vida. E, principalmente no concurso público, é muito comum de se usar, cara. Né? Concurso público. E você pode perceber que todo mundo que impetra o mandado de segurança junta a essa ação judicial um monte de documentos para o juiz só avaliar se aquele direito é líquido e certo. Líquido e certo. Tranquilo? O mandado de segurança ele pode ser preventivo, mas ele pode ser repressivo também, né? Ele é antes, o preventivo é antes do direito líquido e certo ser violado, né? E não há prazo para impetração, beleza? Isso é importante, porque o repressivo, depois que o direito líquido e certo foi violado, ele tem um prazo. E o prazo é de 120 dias após a violação do direito. 120 dias. Violou o direito, você tem 120 dias para impetrar um mandado de segurança depois que o direito é violado. Depois que esse direito líquido e certo é violado. Tranquilo? Bora ainda. Sabemos que é um mandado de segurança, sabemos quando ele cabe, e agora, quando é que ele não cabe? Porque é interessante, é muito cobrado em prova, se colocar situações problema e você saber qual o remédio que cabe. Sabendo qual o remédio que cabe, você precisa saber algumas decisões judiciais dos tribunais superiores, sabendo quando não cabe. O mandado de segurança não cabe, olha, contra a lei em tese. Eita porra. Súmula 266 do STF. Professor, isso não está muito aprofundado? Claro que está, né? O nosso concurso é de nível superior e é um concurso de tribunal. Então, a gente precisa saber a súmula 266 do STF. Ela diz, olha, não cabe MS contra a lei em tese. Que porra é essa, professor? Lei em tese. O que é que uma lei é, bicho? Uma lei ela é genérica. Né? Ela não se aplica a uma pessoa específica. Ela é abstrata, genérica. Como é que você vai impetrar um mandado de segurança contra uma lei que não violou diretamente o direito seu? Né? Ou seja, se aplicou indistintamente a todo mundo. Então, é isso que o STF está dizendo. Olha, não cabe mandado de segurança quando, por exemplo, não for uma situação concreta, cara, que viole um direito diretamente seu. Então, quando viola um direito que é seu diretamente, seja por uma ilegalidade ou abuso de poder, aí sim cabe mandado de segurança. Mas contra uma lei, sei lá, foi expedida uma lei pelo parlamento, pelo Congresso Nacional,
você pode impetrar um mandado de segurança contra a lei? Não. Tem outras ações relacionadas a isso, né? Tem ação direta de constitucionalidade, tem ação declaratória de constitucionalidade, enfim, tem outras coisas. Beleza, entendemos isso. Segundo, olha a segunda aí, ó. Não cabe mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. É muito comum, dentro do âmbito administrativo, ações administrativas que caibam recurso, em que a autoridade que vai julgar o recurso diz, olha, essa decisão ela não vai ser aplicada enquanto eu não avaliar o recurso. E o STF diz o seguinte, olha, se couber recurso com efeito suspensivo, ou seja, em que a decisão não vai ser aplicada, não cabe mandado de segurança também. Beleza, sabemos isso, olha. Também não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. O que cabe contra uma decisão judicial que transitou em julgado? Cabe ação rescisória. Ação rescisória. Beleza? Só grava isso. Não cabe mandado de segurança nessas três situações. Tranquilo? Segue aí, segue aí. E aí a gente vai falar sobre o mandado de segurança coletivo. O que é importante a gente decorar no mandado de segurança coletivo? Que ele pode ser proposto por um partido político com representação no Congresso Nacional. Isso é importante. Basta que tenha ou um senador ou um deputado, que aí o partido político é legitimado, é o legitimado para propor o mandado de segurança coletivo. Organização sindical, entidade de classe ou associação constituída há pelo menos um ano. Isso é importante. Coloquei até de amarelo para você, porque é muito comum em prova, CESP, FGV, FCC, dizer que a organização sindical ou a entidade de classe precisa de ser constituída há mais de um ano. Na verdade, a única instituição que precisa ser constituída há mais de um ano é a associação. Tranquilo? É isso que foi decidido nesse recurso especial aí, olha. Né? Somente a associação tem que obedecer o prazo de um ano de constituição. Fica cabreiro com isso. Tranquilo. E aí, dentro do mandado de segurança coletivo e do mandado de segurança geral, temos aqui, ó, a figura do impetrante, que é aquele que impetra o mandado de segurança, né? Que é aquele que tem o direito líquido e certo violado. Esse daqui é o legitimado, né? Se eu tenho o direito líquido e certo violado, sou eu que tenho que impetrar o mandado de segurança. Temos a figura do impetrado. O impetrado é a autoridade coatora. E essa autoridade coatora, ela praticou uma ilegalidade, né? Seja uma autoridade pública ou uma pessoa jurídica no exercício das atribuições de poder público. Isso aqui é um resuminho. E cuidado com o mandado de segurança coletivo, que são outros legitimados. Segue aí. Essa ação ela é bacana para a área policial. Habeas corpus. Habeas corpus é a queridinha das bancas. É o remédio utilizado para garantir o direito de locomoção. Direito de locomoção do indivíduo. E abrange as hipóteses de ir, vir, permanecer ou ficar. Tranquilo, já sabemos disso, né? É gratuito. Só que o que nos interessa? Né? Não precisa de advogado. E a pessoa, temos três figuras, a figura do impetrante, a figura do impetrado e a figura do paciente. Pergunta de prova. O impetrante, ele se confunde com o paciente necessariamente. Essa figura do impetrante sempre vai ser a mesma figura do paciente. Na verdade, não. O impetrante pode ser qualquer um, bicho. Qualquer pessoa. Seja ela natural, jurídica, nacional ou estrangeira, criança, velho, idoso, jovem, gordo, magro, não importa. Pessoa física, pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus? Pode, porque está tutelando o direito de ir, vir e permanecer, liberdade de locomoção. O impetrado, que é a autoridade coatora, é contra quem se impetra o habeas corpus. É quem vai praticar a ilegalidade ou quem já praticou a ilegalidade contra a pessoa, no direito de locomoção dela. Já o paciente, olha aí, ó, é a pessoa beneficiada pelo habeas corpus. Eu, Sandro, posso impetrar um habeas corpus a meu favor? Posso. Aí eu seria impetrante e paciente ao mesmo tempo. Mas, sei lá, deixa eu olhar aqui, ó. O Joelson.
O Joelson. O Joelson viu que eu fui preso de forma ilegal. O Joelson, como ele gosta do professor Sandro, ele pode impetrar um habeas corpus a meu favor? Pode. Ele precisa pedir a minha autorização? Ele precisa, sei lá, pegar uma procuração minha? Ele precisa ser advogado? Não, ele não precisa. Por quê? Porque o impetrante pode ser qualquer pessoa, qualquer um. Basta que queira impetrar um habeas corpus. E o habeas corpus ele não tem muita formalidade, não. Não precisa nem de advogado. E ele é de graça, cara. Justamente porque ele é super importante para proteger um direito caro às pessoas, que é o direito de locomoção, pô, né? Então, olha, só que o paciente, presta atenção, olha o que eu vou falar agora. Ele pode ser pessoa jurídica, hein? Pode ser pessoa jurídica, o paciente de um habeas corpus, ele pode ser pessoa jurídica, sim ou não? Quem acha que sim, quem acha que não, quem não acha nada, quem tá doido para ir dormir. E agora, pessoa jurídica pode ser paciente de um habeas corpus, sabemos que pode ser impetrante, pô. Impetrante pode impetrar, uma pessoa jurídica. Só que, como a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, em que você não consegue cercear a liberdade de locomoção dela, nunca ela vai ser paciente de um habeas corpus. Professor, nem aquelas pessoas jurídicas que a gente vê lá na lei de crimes ambientais, que podem ser responsabilizadas criminalmente, é isso mesmo. Não cabe habeas corpus a favor de pessoa jurídica. Mesmo que ela esteja cometendo crimes, como lá nos crimes ambientais. Cabe habeas corpus, né, para pessoa, aquela pessoa que tem a sua liberdade de locomoção violada. Cabe habeas corpus para o seu cachorrinho, cabe habeas corpus para o teu cachorrinho, né? Teu cachorrinho foi sequestrado de forma ilegal. Você vai lá no Poder Judiciário e diz: ei, juiz, vim impetrar um habeas corpus a favor do Totó. O Totó está preso. Então, eu quero que o senhor defira, né, garanta a liberdade de locomoção dele. Claro que não pode, pô. Inclusive, animal, por direito, é objeto de direito. Não pode ser objeto de habeas corpus. O paciente de habeas corpus é uma pessoa física, pô, né? Tranquilo? Entendemos isso? Tranquilo, eu sei que vocês entenderam. Vai ficar esse exemplo na cabeça de vocês na hora da prova, né? O paciente é a pessoa beneficiada pelo habeas corpus. Segue aí. E aqui, ó, tem um resuminho. E principalmente, olha, ele pode ser preventivo, também chamado de salvo-conduto, ou ele pode ser repressivo ou liberatório. Sabe por quê? Porque a Constituição fala assim, olha, com CDCA, habeas corpus, sempre que alguém sofrer, ou seja, já sofreu, então esse é um habeas corpus repressivo. Só já sofreu, bicho, já foi presa ilegalmente, já teve essa liberdade de locomoção cerceada. Mas também a Constituição diz, olha, se achar ameaçado de sofrer, alguém que se acha ameaçado de sofrer, já sofreu? Não. Então é um habeas corpus preventivo. Isso acontece muito no pessoal lá quando vai dar depoimento na CPI, né? Já viram isso na CPI? O cara vai dar depoimento na CPI e antes dele dar um depoimento, ele já pede um habeas corpus para não ser preso. Não sei porquê, né? Não sei porquê. Mas, enfim, o habeas corpus ele tutela a liberdade de locomoção e tem essas figuras que a gente viu, o paciente, o impetrante, o impetrado, né? E, principalmente, ele pode ser preventivo ou repressivo. E ele é de graça e ele precisa ser assinado, bicho, porque não se admite que não seja assinado. Se você vai impetrar um habeas corpus para alguém, assine, pô, né? Não vai deixar ele assinar, porque o juiz vai rejeitar, justamente porque ele não pode ser apócrifo. E outra coisa, um estrangeiro, ele pode impetrar um habeas corpus a favor dele? Pode. O estrangeiro está passando aqui no Brasil, foi preso ilegalmente. Ele pode impetrar um habeas corpus a seu favor? Ele mesmo escrever? Pode, né? Qualquer pessoa pode. E o estrangeiro tem ou não direito à liberdade de locomoção? Tem. Só que esse estrangeiro, ele precisa fazer isso em língua portuguesa, pô. Precisa fazer isso em língua portuguesa. Se não for em língua portuguesa, o juiz nem olha, pô. O juiz não é obrigado a saber o idioma de outro país. Beleza? Tranquilo? Segue aí. E aí a gente entra na parte do não cabe. Não cabe. E essa parte aqui é importante para a área policial. A área policial cobra muito isso daqui, cara. CFO, isso daqui vai ser cobrado. Olha aí, não cabe habeas corpus contra
decisão condenatória a pena de multa ou relativo ao processo em curso por infração penal que a pena pecuniária seja a única condenada. Pena pecuniária é multa. Cara, sabe por que essa súmula do STF, o habeas corpus não protege liberdade de locomoção? Se você for condenado por um crime que só prevê multa como a única pena combinada, você tem a possibilidade de ter a sua liberdade de locomoção cerceada, de ser preso? Claro que não. Então, não cabe habeas corpus dentro de uma ação penal em que você ou seja condenado, ou que tem a possibilidade de ser condenado só a pena de multa. Você só vai pagar dinheiro, né? Então você não vai ser preso, então não cabe habeas corpus. Isso é meio óbvio, né? Não cabe, a segunda, não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou função pública. Súmula 694 do STF. Isso pode cair no CFO? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Olha, cabe habeas corpus para, né, exclusão de militar. A exclusão de militar, por exemplo, dos quadros de oficiais, ela tem alguma coisa a ver com liberdade de locomoção? Se não tem, não cabe habeas corpus. Você passou no curso de oficial, passou no concurso, já é oficial da Polícia Militar, né? E do nada, por algum motivo, você perdeu a patente. Qual é a ação judicial, o remédio constitucional que você vai tomar mão? É o habeas corpus? Ué, se essa perda da patente, ela nem de forma reflexa, ela impacta na sua liberdade de locomoção. Você vai impetrar um mandado de segurança ou ajuizar uma ação ordinária comum. Pô. Mas o habeas corpus não cabe contra a perda de patente ou função pública. Tranquilo? Sabemos disso. Terceira, quando já extinta a pena privativa de liberdade. Ora, se já extinguiu a pena privativa de liberdade, não tem mais a possibilidade da pessoa ser presa. Se não tem mais, não cabe habeas corpus. Quarta, contra a determinação da perda da função pública como efeito secundário da pena. Né? Efeito primário, pena de prisão, cabe habeas corpus? Cabe. E o efeito secundário, que o juiz diz, olha, também vai perder a função pública. Essa ação de habeas corpus vai abranger essa perda da função pública? Não, porque não reflete na liberdade de locomoção. Tranquilo? Olha aí, cara, mas aí tem uma construção, tem um negócio novo. Na Constituição não tem o habeas corpus coletivo. Não tem. Só que, tanto no STJ quanto no STF, há uma construção jurisprudencial para se admitir o habeas corpus coletivo, assim como tem o mandado de junção coletivo e o mandado de segurança coletivo. Só que eu vou fazer um alerta para vocês. Não está escrito, bicho, na Constituição e nem na legislação por aí que existe mandado de segurança habeas corpus coletivo. Quem fez isso foi o STJ, que entendeu assim, e o STF entenderam que cabe habeas corpus coletivo. O STJ entendeu em uma situação em que presos, eles eram colocados em container, né? Já pensou? Um container, 3 horas da tarde, aqui em Macapá, como é que você ficaria, hein? E eles eram colocados em container porque não tinha estabelecimento provisional adequado ou suficiente para colocá-los. Então, os advogados falaram assim, olha, se o Estado não tem aparelho suficiente para, como eu posso falar, para custodiar essas pessoas, ele tem que ser solto ou mandado para prisão domiciliar. E aí, lá no STJ, chegou um habeas corpus, né, para uma pessoa somente, dizendo, olha, essa pessoa não pode ficar num container, né, isso é desumano. E aí, o habeas corpus ele foi estendido para todo mundo que estava nessa mesma situação. Isso o STJ entendeu. Só que olha essa situação aqui no STF. No STF é mais bonito ainda. Lá no Código de Processo Penal, olha, eu vou aprofundar agora em direito processual penal. Diz que a mãe de criança abaixo de 12 anos que tiver presa preventivamente e que não praticou crime com violência ou grave ameaça, ou que não praticou um crime contra a criança, contra o filho, vai ter deferido de forma automática a prisão domiciliar, ou seja, vai ter convertida
a prisão preventiva em domiciliar de forma automática. Basta que tenha filho abaixo de 12 anos. Ei, o que foi que aconteceu, cara? Vocês lembram da mulher do Sérgio Cabral, que era governador do Rio, que foi preso? Ela foi presa também, pô. E quando ela pediu prisão domiciliar, porque ela tinha filho abaixo de 12 anos, foi deferido na hora. Não foi? Claro, era a mulher do Sérgio Cabral. Né? Se o Sérgio Cabral estiver escutando isso daí, ó, só estou dando exemplo. O que a Defensoria Pública da União fez? Ele disse, aí, bicho, só porque a mulher do Sérgio Cabral e as outras mulheres espalhadas pelo Brasil todo, que têm filhos abaixo de 12 anos, que não cometeram crimes com violência ou grave ameaça, e que não praticaram esses crimes contra o próprio filho, por que elas estão presas? Vocês já se perguntaram isso? A DPU, Defensoria Pública da União, perguntou e impetrou um mandado de segurança, um habeas corpus coletivo a favor dessas mulheres que tinham direito à prisão domiciliar, mas não tinham deferido essa prisão domiciliar. O que o STF disse? Ei, não é que faz sentido? Olha aí, ó. O STF entendeu pelo cabimento do habeas corpus coletivo e confirmou a excepcionalidade da prisão das mulheres nas condições narradas, gestantes, mães de crianças até 12 anos e deficientes. Ficam de fora desse habeas corpus coletivo crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, né? Ou ainda em situações excepcionalíssimas. Lógico, que situação excepcionalíssima é essa? Imagina que a pessoa a mãe é chefe do tráfico, né? E aí, ela tem um filho menor de 12 anos. Ela diz, olha, tem que ir para casa, né? Pode o juiz negar? Pode. Diante dessas situações malucas aí, pode. Mas a regra é que se essas mães têm filhos abaixo de 12 anos, sejam gestantes ou deficientes, o Código de Processo Penal diz, olha, manda para casa. Cabe habeas corpus coletivo? Cabe. Tranquilo? Entendemos isso? Beleza. Tá entendendo? Bora lá. Habeas data. Bora fechar essa parte final aqui, que ela é tranquila. O habeas data, ele, inclusive, não tem muita serventia hoje em dia, até porque a gente tem vários mecanismos para ter acesso a isso, né? Principalmente a lei de acesso à informação, né? O direito de petição, o direito de certidão, mas está lá na Constituição, a gente estuda, né? Ele tem cabimento em duas hipóteses: segurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Registro de banco de dados de entidades governamentais, que é o poder público, ou, né, de caráter público. Pode ser de uma empresa privada, mas tenha o caráter público, né? E também serve para retificação de dados, ou seja, conhecimento de informações pessoais da pessoa do impetrante e retificação de dados. Só que, olha aí, o HD, que é o habeas data, pode ser impetrado contra a autoridade pública ou contra particular. Isso daqui é importante. Detentora de banco de dados de caráter público. Por exemplo, SPC ou Serasa. Professor, com relação ao habeas corpus coletivo, se for negado, qual recurso usar? O habeas corpus, ele é uma ação judicial. E dentro de uma ação judicial, se for negado, é possível. Se for denegado, denegação de habeas corpus, você pode apelar contra essa denegação. Se for um juiz de primeiro grau, vai para o tribunal respectivo. Dependendo do tribunal, sobe ou para o STJ. E se for o tribunal superior, denegado em única ou última instância, sobe para o STJ. Beleza? Cabe apelação, cabe recurso de apelação contra a denegação de habeas corpus. É por isso que os advogados, principalmente, eles usam muito o habeas corpus quando ele é denegado, por exemplo, por um tribunal, pelo Tribunal de Justiça, eles já sobem diretamente para o STJ com habeas corpus, né? Recurso em habeas corpus, né? E depois foi denegado no STJ, recurso em habeas corpus para o STF. Tranquilo? Tranquilo. Bora lá. Quem é que está devendo na praça? Ele tem um nome lá no SPC ou Serasa? Quem é que tem o seu nome lá no SPC ou Serasa? Hein? Ninguém, né? Ninguém deve aqui nessa turma. Todo mundo é rico. Beleza. O que eu quero dizer, cara? Imagina só que você vai lá no SPC. No SPC. E diz aí, quanto eu devo?
quanto é que eu devo nessa parada aí, me diz. E o SPC, ou o Serasa, ele te nega essa informação. Como o SPC ou o Serasa é um banco privado, mas de caráter público, né? Cabe habeas data contra ele? Cabe, né? Afinal, é isso que diz a Constituição. Você quer uma informação pessoal. Se você quer uma informação pessoal e isso é negado, isso é uma ilegalidade contra um direito fundamental seu de conhecer as informações pessoais. Então, você pode implementar um habeas data. Tranquilo? Tranquilo. Só que aí, lá vem o não cabe. Por sua porra, toda hora esse negócio de não cabe. Não cabe. Não cabe habeas data quando para se obter vista de processo administrativo. Pronto. Se for negado a você, olha, 3 coisas. O direito de petição, o direito de certidão e a vista a um processo administrativo, você não vai usar o habeas data. O que você vai usar? Você vai usar um mandado de segurança. É um mandado de segurança que é usado para essas paradas aí, né? Te negaram vista a um processo administrativo, ou seja, foi o direito líquido e certo de ter acesso àquele processo. Foi o direito líquido e certo de ter acesso ao processo, mandado de segurança. Beleza? O habeas data pode ser usado para obtenção de dados concernentes a pagamento de tributos do próprio contribuinte. Eita porra, isso daqui eu não sabia. Constante dos sistemas informatizados da Receita Federal. Não sabia, não. Se a Receita te negar um dado concernente a tributo, você pode impetrar um habeas data. Não sabia disso, não. Agora estou sabendo. O habeas data é inadequado para a pretensão de sustar a publicação de matéria em sítio eletrônico. Para isso, você usa o mandado de segurança também. O habeas data não se presta a solicitar informações relativas a terceiros, bicho. Para que tu vai querer saber informação de outro, cara? Através de um habeas data. Tem alguma situação que você pode impetrar um habeas data para saber uma informação de terceiro? Tem. Mas é específico quando você é sucessor de uma pessoa. Morreu um parente seu. Que Deus o livre, né? Morreu alguém. Acho que Deus o livre. Mas imagina só. E ficou informações pessoais dessa pessoa num banco público. Banco de dado público. E você, por algum motivo, seja lá qual for, quer ter acesso. Se você é sucessor dessa pessoa, aí você pode impetrar um habeas data. A pessoa morreu, pô, como é que ela vai, né, impetrar ela mesma? Tranquilo? Olha aí no mandado de disjunção. O habeas data é tranquilo. Olha o texto, para a gente logo resolver as questões e matar essa aula. Considerar mandado de disjunção, falta de norma regulamentadora, já falei. E tem que tornar inviável o exercício das liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade e cidadania. Cara, que tipo de norma, dentro daquela classificação das normas, pedem a uma regulamentação, um plus, um a mais, normas de eficácia o quê? Limitada, contida ou plena. Norma de eficácia limitada, né? A norma de eficácia plena, ela não exige complementação infralegal, infraconstitucional. A norma de eficácia contida, ela é plena, mas ela pode ser restringida. Já a norma de eficácia limitada, ela não é auto-aplicável se ela não tiver uma legislação. Então, quando a Constituição fala assim, olha, por lei específica, somente por lei específica, tal coisa, isso vai ser feito nos termos da lei, está pedindo, isso é uma norma de eficácia limitada. Se é uma norma de eficácia limitada, ela precisa de uma complementação legislativa. E, quando falta essa complementação legislativa, né, e que isso atrapalha o exercício de direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, qual é o remédio constitucional que se usa? É justamente o mandado de disjunção. É para sanar omissões relativas a direitos. E também pode, um mandado de disjunção, prever isso lá nas Constituições estaduais, Constituição do Estado do Amapá, e na Lei Orgânica do DF. Beleza? É a chamada mora legislativa. Isso é importante, porque às vezes o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal não fazem a lei necessária. E o exemplo maior disso é a lei de greve, pô. Greve do servidor civil.
Hoje a greve do servidor civil ela é exercida através de um mandado de injunção, que o STF diz, olha, enquanto não vier a lei de greve do servidor civil, porque a Constituição diz assim, olha, servidores civis, servidores públicos civis, eles exercerão o direito de greve nos termos da lei, né, de uma lei complementar. Essa lei nunca foi feita. Mas as pessoas fazem greve, os servidores fazem greve, como foi garantido pelo STF através de um mandado de injunção. Tranquilo? Tranquilo, professor. Para fechar isso daqui, eu já quero resolver as questões. Temos a pessoa do impetrante e a pessoa do impetrado, né? Mesma ideia. Impetrante é quem, né, que é o titular de direitos, né, e vai lá e impetra o mandado de injunção. E o impetrado é quem, olha, nunca será um particular, isso é importante, pois só o poder público tem o dever de elaborar a norma que falta. Ué, não é isso? Falta uma norma regulamentadora. É só o poder público que pode fazer isso, e não particular. Tranquilo? Tranquilo. Para fechar, remédio de hoje. Ação popular. Remédio colocado à disposição do cidadão, e aqui cidadão não é qualquer pessoa. É esse o alerta que eu dou para vocês, porque vai estar lá na prova que qualquer pessoa pode ajuizar uma ação popular para anular ato lesivo, né? Ato lesivo aonde? Ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Presta atenção. O que é que determina que alguém seja cidadão no Brasil? É justamente possuir, olha, a capacidade eleitoral ativa, pô. É aquele que pode votar, né? Então não é qualquer pessoa. Por exemplo, um moleque de 12 anos, ele tem capacidade eleitoral ativa? Claro que não pode votar. Se ele não pode votar, ele não tem cidadania nos termos da Constituição, né? Então, ele pode ajuizar a ação popular? Não. Ou seja, ele não é legitimado para ajuizar a ação popular. E quando eu falo a palavra cidadão, eu não estou falando de pessoa jurídica, eu não estou falando do Ministério Público, bicho. Eu não estou falando da Defensoria Pública. Estou falando de cidadão. Você, eu, nós, vós, qualquer um que está aqui. Basta que, hein, tenha capacidade eleitoral ativa, possa votar. E isso se dá no Brasil facultativamente a partir dos 16 anos, né? 16 anos. Só que eu faço um alerta para vocês. O português equiparado, aquele que está lá no artigo 12, inciso parágrafo 1º, se tiver reciprocidade do Brasil, de Portugal com o Brasil, ele também é legitimado para exercer esse direito de um cidadão brasileiro. Mas só se houver reciprocidade, beleza? Tranquilo? Tranquilo. A ação popular, cara, isso é importante. Geralmente, quando se ajuiza, por exemplo, uma ação penal contra o presidente da República, ela começa onde? Ela começa lá no STF, ação originária do STF, né? Do STF não, tô doido. É, uma ação penal por crime comum, na verdade. É, lá no STF, tranquilo? Só que a ação popular, por exemplo, contra o presidente, ela não começa no STF. Porque essas autoridades administrativas, elas não têm foro por prerrogativa de função numa ação popular. Se, por exemplo, você quer ajuizar uma ação popular contra o presidente, você pode usar um juiz de primeiro grau para fazer isso, porque não há foro privilegiado para julgamento de ação popular. Tranquilo? Olha aí, ó. As ações populares ou ações civis públicas ajuizadas contra quaisquer as autoridades, presidentes da República, CNJ, governador, prefeito, não são julgadas no STF, e sim pelo juiz de primeiro grau. Esse juiz que está bem aí. Então, não tem foro privilegiado para julgar ação popular. Segue aí. Legitimidade ativa. Quem é que pode ajuizar uma ação popular? O cidadão, pessoa física, que tenha um título eleitoral. Está lá na lei da ação popular. Ou seja, é aquele que pode votar. Você comprova isso através de um título. E a passiva, né, contra, em face de, está lá no artigo 6º, contra autoridades que fazem dano ao meio ambiente, ao patrimônio público e à moralidade administrativa. E a pessoa jurídica não pode ajuizar ação popular, apenas o cidadão. Cidadão. Para onde? Para anular ato lesivo ao meio ambiente, à propriedade administrativa e ao patrimônio. Grave isso daqui, cidadão é
é aquele que tem título eleitoral ou documento. Fechamos? Fechamos, professor. Fechamos. Tudo tranquilo? Deu para dar uma suada? Podemos resolver as questões? Vou fazer o seguinte. 10 segundinhos, vou tomar uma água e já volto. Não sai daí, bicho. Não me abandona. De volta, de volta, de volta. Estamos de volta, né? Tomar uma cerveja? Não, pô, é água mesmo. Olha aí, ó. É água. Não tem cerveja aqui, não. É apenas água. Bora lá, cara. Olha aí no quadro. Resolva questões todos os dias. Eu acho que com o que a gente viu, fazendo uma pesquisa, eu acho que é suficiente para o nível da nossa prova. Tinha outras provas, outras questões que eu peguei lá, questão de juiz, promotor, que ia muito além do que diz aqui. Mas eu acho que não vai cair assim na prova de vocês. O que a gente vai ver agora, acho que é o necessário que a gente precisa para dosar, fazer uma boa prova dentro desse tema remédios constitucionais. Beleza? Então segue aí, cara. Primeira, defensor. Pô, professor, o senhor não falou que não ia ter prova de defensor? CESP Sebrasp é a banca do TRT8, né? TRT8. Então, olha lá. Mas eu acho que essa questão ela é bacana. Principalmente para a gente aprofundar em jurisprudência sobre o tema. Olha aí, ó. CESP Sebrasp 2022, defensor público. No que se refere ao habeas corpus. Habeas corpus. Julgue os próximos itens. Olha aí o primeiro. Cabe habeas corpus em caso de imposição exclusivamente contra a pena de multa ao sentenciado. Tá certo isso? Cabe habeas corpus quando a única pena por uma ação penal é a multa. Cabe ou não cabe? Não cabe, né, bicho? A gente viu. Nem lembro o número da súmula, mas é uma súmula do STF. Se a pena de multa é a única combinada, não cabe habeas corpus. Porque nem de forma reflexa a ameaça à liberdade de locomoção. A pessoa não vai ser presa se ela deixar de pagar a multa, né? Ela só não tem a punibilidade dela extinta, né? Ela fica ainda condenada, né? E ela não extingue a punibilidade porque ela não pagou a multa. Mas presa ela não vai, né? Já que ela foi condenada só a multa. Então essa aí tá errada. Se tá errada, então a gente elimina a letra A, elimina aí a letra A, elimina a letra B e elimina a letra D de dado. Vocês perceberam que na letra C e na letra E nós temos o 2 e o 4. O 2, né? E o 4. Beleza? Então esses daí estão certos. A gente tem que avaliar agora se o 3 está correto. Então o 2 está correto. Bora ver? O habeas corpus pode ser interposto por qualquer pessoa, independentemente de inscrição na ordem dos advogados do Brasil. Isso está correto. É qualquer pessoa mesmo, bicho. Não precisa. E aí, eu vou aprofundar aqui com vocês. Não precisa capacidade postulatória. Não precisa ter capacidade postulatória. Postulatória. Quem é que tem capacidade postulatória? Geralmente é um advogado. Você contrata um advogado porque ele pode ajuizar uma ação judicial, pô. Né? Então, ele tem capacidade de postular, ele tem capacidade postulatória. Para quem vai impetrar um habeas corpus, não precisa ter capacidade postulatória. Se não precisa de capacidade postulatória, precisa de inscrição na ordem de advogado do Brasil? Não. Qualquer pessoa, qualquer um do povo pode impetrar um habeas corpus. Isso daí está verdadeiro. Olha a minha terceira. Não, vou ver a quarta, já que a quarta está certa. Quarta. Recente construção jurisprudencial do STF passou a admitir, por analogia, a figura do habeas corpus coletivo. Certo ou errado? Tá certo. Tem habeas corpus coletivo e é uma construção jurisprudencial do STF. Foi isso que a gente viu. Não tem previsão na Constituição, não tem previsão em lei, mas o STF admitiu esse habeas corpus coletivo, justamente naquela situação que eu narrei para vocês.
A quarta também está certa. A gente já tinha descoberto, né? A gente já tinha soube disso justamente porque só eliminando algumas questões. Então, essa daqui está correta. O negócio agora está na terceira. Bora ver agora. Terceira. Sendo um instrumento legal de garantia do direito de ir e vir, o habeas corpus não pode ser impetrado com o objetivo de discutir eventual ilegalidade de decisão que impõe a pena restritiva de direito diversa da prisão. E agora? Certo ou errado a terceira? Está correto ou está errado? Está correto. Está correto, é isso mesmo. Ele não serve para proteger o direito de ir e vir se foi imposto em um processo penal algo diverso da prisão, né, com uma pena restritiva de direito, cabe habeas corpus? Claro que não cabe. Imagina só que o juiz determinou que eu usasse tornozeleira eletrônica, né? A tornozeleira eletrônica, apesar de todos os pesares, não viola a minha liberdade de locomoção, porque eu também posso me locomover, lógico. Só que é dado ao juiz a minha localização, né? Essa tornozeleira eletrônica é algo diverso da prisão. Então, cabe habeas corpus contra a tornozeleira eletrônica? Não. Tranquilo. Então, essa daí também está correta, né? Corretinha. Se a terceira está correta, a correta é a letra E. E de quê? E de alguma coisa. Presta atenção na segunda. Ah, professor, essa daí está muito fácil. Essa daí eu faço de olho fechado. Segunda, SESP-SEBRAP 2021, porém, Ceará, técnico administrativo. De acordo com a Constituição Federal, são gratuitas. O que é gratuito, bicho? Hein? Dica de prova. Tem H, é o quê? É 0,800. Tem M, é o quê? É valendo grana. E, de vez em quando, a ação popular, ela pode ser o quê? 0,800, salvo comprovada má-fé. Beleza? O que é gratuito aí? Mandado de segurança é gratuito? Não, pô, tem M, olha aí, ó. Não tem M? Tem M, então é pago. Mandado de junção, muito menos, tem M. O habeas corpus é gratuito? É. Mas o mandado de junção é? Não. O habeas data é gratuito? O mandado de segurança? Não. O habeas corpus e o habeas data? Porra, professor, tem que cair dessa na minha prova. Tem que cair dessa na minha prova, professor. Estou esperando lá no TRT8. Pensa, vai nessa que vai cair dessa. Vai nessa que vai cair. Terceira. SESP-SEBRAP 2022. Analista de apoio de assistência judiciária e direito lá da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aquela lá é para não zerar, bicho. Aquela lá, se tu errou, bicho, olha, desliga agora e vai assistir Netflix. Porque tá sacanagem, né? Bora lá. Acerca dos elementos processuais associados à ação de improbidade e aos remédios constitucionais, julgue o item a seguir. Olha aí, olha aí. Se o responsável por ilegalidade ou por abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, a proteção ao direito líquido e certo ocorrerá por meio de mandado de segurança. Tá certo isso? Tá certo, pô. Isso é o texto constitucional, só que ele não está escrito conforme o texto constitucional. O SESP, ele rearrumou e deu uma outra roupagem ao texto constitucional. É isso mesmo, violou o direito líquido e certo por uma ilegalidade ou abuso de poder, e é uma pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público, cabe mandado de segurança? Cabe. Né? Cabe. Então tá certo. Pega a quarta aí. Mesma prova, também agora em 2022. Claro que a do TRT não é certo e errado, mas banca SESP. Então a gente treina com banca SESP. Olha aí. Olha o item. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Certo ou errado isso daqui? Cara, tá errado, né, bicho? Não é qualquer pessoa, é o cidadão. É o legitimado para ajuizar uma ação popular. Não é qualquer pessoa. Muito menos pessoa jurídica. Cidadão não vai ser pessoa jurídica nunca, né? Mesmo assim, não é qualquer pessoa. É só aquele que tem a famosa capacidade
eleitoral ativa, aquele que pode votar. Esse é o cidadão, beleza? Não vai esquecer isso. Então, essa daí tá certa ou tá errada? Tá errada. Erradíssima. Então, tá fácil, professor. Fácil logo mais difícil aí. Eu tô ficando estressado com o senhor. Tá passando só questão fácil. Olha aí, 2022. CESP, Sebrasp, FUNPRESP, né? Analista. Com base no texto da Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Para ter legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo, o famoso MS coletivo, o partido político deve ter representação no Congresso Nacional. Estava fácil, claro. Quem é legitimado para propor um MS coletivo? Partido político, entidade de classe, sindicato e associação. Lembrando que a associação ela tem que ter mais de um ano, né? Mais de um ano já constituída. Então, essa daí está certa. Basta que tenha apenas ou um deputado ou um senador. Não precisa mais disso. Já tem representação no Congresso Nacional, então essa daí está certa. Opa, agora começou. Começou a patifaria da FGV. Começou a patifaria. A FGV, ela tem umas paradas dessas, né? Uma parada louca. Uma parada, não tem a música da parada louca. A FGV tem essa parada louca que ela faz com você. Olha aí. Olha o tamanho desse texto, bicho. Prova de 2022. Maria. Sempre tem uma Maria, né? Sempre tem uma Maria para encher o saco. Tem alguém que é Maria aí? É para encher o saco. Olha aí, ó. Maria compareceu a uma loja de departamento e, ao solicitar a abertura de crediário, foi surpreendida quando disse que seu nome estava negativado. Quem nunca? Quem nunca foi lá na Riachuelo e disse: ei, me dá um cartão. Quando a mulher, me dá o teu CPF. Quando a mulher olha, porra, bicho, não dá para te dar um cartão, porque o teu nome tá feio o negócio aqui. Limpa lá o teu nome e volta, né? Eu me identifiquei com a Maria. Quem se identificou aí? Acho que todo mundo, né? Negativado em um banco de dados de caráter público, o qual é mantido por uma instituição privada. Como é o nome dessa instituição, meu Deus do céu? Hein? É o famoso SPC, né? O teu nome está lá no SPC ou no Serasa. Apesar de ter apresentado o requerimento formal visando ao conhecimento das informações relativas à sua pessoa, ou seja, foi lá no SPC, lá no Serasa, dizer, me dá, por que está negativado? Foi-lhe negado pela instituição privada de modo arbitrário e manifestamente legal. Sabe o que, cara? Simples, né? A FGV, ela só cansa a gente, sabe como? Só cansa a gente na porra do texto, porque isso daqui tá tranquilo, né? Qual é a ação, qual é o remédio constitucional que cabe para dar conhecimento a Maria dessa informação de caráter pessoal? Pô, isso daí é sacanagem, né? Tá falando de habeas data. Cabe a impetração de habeas data, né? Sim ou não? Não é uma informação de caráter pessoal que está num banco de caráter público, habeas data. Não vou nem discutir. Questões da FGV, às vezes, elas são muito simples, só que elas te cansam no texto, né? Então, a gente tem que ter atenção no texto. Tranquilo? Tranquilo, professor. Estou entendendo. Meu Deus do céu, lá vem a FGV de novo. Só que agora é para defensor. Presta atenção. Presta atenção, bicho. João. Agora é o João. Agora é a Maria. Agora é o João. Ele é pipoqueiro. É uma pequena cidade do interior do país. Lá em Santana. Pipoqueiro lá em Santana. Que acabaram de ser empossado como vereador. Opa, essa informação é importante. Ele é vereador. Procurou o defensor público da comarca e informou que almejava ajuizar a ação constitucional cabível em face dos engenhos de produtores de açúcar, que considerava responsável pela diminuição da qualidade do ar e pelo fato de as praças da cidade ficarem cobertas de fuligem em determinados períodos do ano, que impedia sua utilização pelos munícipes. Ao ouvir a narrativa, o defensor público respondeu corretamente que a ação ajuizada é coação que o João, o pipoqueiro, pode tomar mão para anular esse ato lesivo. Ato lesivo é o quê? Provavelmente é o meio ambiente, né? Cara, tá sujando a praça, porra, de fuligem. Sim ou não? Né? Qualidade do ar tá diminuindo. É um ato lesivo ao meio ambiente. O João, qual é um remédio constitucional?
Pô, essa daí também, profissional muito fácil. Ação popular, né? Não é ação civil pública, porque ele não é legitimado. Não é um mandado de segurança, que não é um direito líquido e certo. Reclamação constitucional, não. Reclamação constitucional é outra coisa. Mas o que é que eu quero chamar vocês a atenção? O João, tá, ele vai ajuizar uma ação popular. Ele é cidadão, cara? O João é cidadão, afinal, o legitimado para ajuizar uma ação popular é o cidadão, não é? Sim ou não? O João, ele é cidadão? Professor, não sei, professor, não está dizendo aí na questão. Tá sim, cara. Lei direito. Leia direito. Tá ou não está dizendo? O professor não conseguiu perceber. Não está dizendo aqui que ele é vereador? Não está dizendo aí? Ele não é vereador? Se ele é vereador, e a gente estuda isso lá em direitos políticos, para ele exercer um mandato eletivo, ele não precisa estar com os direitos políticos regulares, né? Se ele tem um mandato eletivo, certamente ele está com os direitos políticos regulares. E quem está com os direitos políticos regulares pode votar e ser votado. Se ele é um vereador, então ele pode votar e ser votado. Se ele pode votar e ser votado, e principalmente votar, ele é ou não é cidadão? Ele é cidadão, então fica cabreiro. Isso você tinha que avaliar na questão também. Eu só não percebi isso, ainda bem. Ainda bem que você acertou. Sem perceber isso, mas acertou. Pega a oitava aí, bora logo rumar para a beira. São só 16 questões. Pega aí a oitava. Pega aí, bora fazer a oitava. Sesc Sebrasp, opa, técnico judiciário. Nosso TRT vai ser nesse estilo aqui. No que se refere ao controle dos atos administrativos, mandado de segurança, ação popular e ação civil pública, julgue os itens seguintes. Ato do Poder Judiciário que examine atos do Poder Legislativo sobre o aspecto de legalidade e moralidade, não fere o princípio da independência dos poderes, está correto. Isso está relacionado aqui, ó. Controle judicial dos atos administrativos. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com mandado de segurança, com remédio condicionado. Mas eles misturaram assuntos, então essa daí está verdadeiro. Poder Judiciário pode controlar atos do Poder Legislativo de outro poder que fira a lei, a legalidade, a moralidade? Pode. E isso não interfere na independência dos poderes. Essa daí está verdadeira. Está verdadeira. O que nos importa é a segunda. Caberá mandado de segurança contra decisão de juízo de primeiro grau que indefira a petição inicial em uma ação de rito comum. E agora, bicho? Falei disso na aula. Prova de técnico. Às vezes, a prova de técnico vem mais difícil que a prova de analista. Cabe mandado de segurança contra a decisão de juízo de primeiro grau que indefira a petição inicial em uma ação de rito comum. Cabe ou não cabe? Não cabe. Por quê? Porque se o juiz indefere uma petição inicial, toda ação judicial, certamente ela começa com uma petição inicial. Alguém fez uma petição inicial, está pedindo alguma coisa para o juiz, né? O juiz avalia essa petição inicial e diz, não, vou rejeitar, por algum motivo, rejeitou. Aí você vai impetrar um mandado de segurança? Ué, contra a rejeição de uma petição inicial, não cabe um pedido de reconsideração, que é um recurso específico para isso. Se tem recurso, você pode usar mandado de segurança? Não pode. Então, caberá? Está errado. Não caberá. Professor, entendi. Terceira, a ação popular constitui-se de um instrumento processual apropriado para anular desvio de recurso público praticado por gestores de autarquias e empresas públicas estaduais no exercício dessa função, é ato lesivo ao patrimônio público e é feito dentro da administração pública, então serve para isso. A ação popular serve para isso. Você, cidadão, se vê um ato lesivo como esse que está aí, a ação popular neles. Quarta, qualquer pessoa física capaz tem legitimidade para propor ação civil pública. Opa, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Primeiro, não é a ação civil pública que a gente está estudando. Quem pode propor ação civil pública são outras pessoas, Ministério Público, Defensoria Pública, uma galera. Aqui, a gente está falando de ação popular, e não é qualquer pessoa física. É o cidadão, né? Cidadão, a gente já viu. E não é ação civil pública, é ação popular. Então, a quarta está errada, está falsa. Se está falsa, o que a gente faz?
a gente procura a resposta correta, né? Apenas os itens 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. Prova de técnico, cara, né? Prova de técnico. Eu fiquei surpreso. Uma questão de alto nível. Questão difícil. Então, cuidado você que tá aí, bicho. Vai achando que o 7 vai aliviar o teu couro. Teu couro ele vai fazer bonito. 9. Promotor de justiça. Com relação ao rol de direitos fundamentais previsto na CF, e os aspectos relativos à sua correspondente efetivação, julgue o item. O habeas data constitui instrumento que visa efetivar o direito a acesso à informação no âmbito de qualquer entidade pública. Tá certo até aqui? Tá certo. Você usa a habeas data para pedir informação. Lógico. Que é informação de caráter pessoal, né? E nos entes públicos, principalmente, qualquer ente público, ou banco privado de caráter público, sendo cabível tanto para obtenção de informações quanto para correção de inexatidões de dados, beleza, são as duas situações da pessoa do impetrante ou mesmo de seu familiar falecido. E agora, tá certo? É possível você ajuizar habeas data para essas coisas, tanto para pedir informação sua, de caráter pessoal, ou retificar dados, ou do seu familiar falecido. Tá certo? Tá certo. Isso é uma jurisprudência do STF. Morreu a pessoa e você é um familiar, é um sucessor, você pode impetrar um habeas data para conhecer as informações dela? Pode. Nesse caso, pode. Se a pessoa estiver viva, pode? Não pode. Então aí tá certa. Só não sabia, tá sabendo agora. Olha aí, FCC 2021. Porra, professor, só prova de defensor, bicho. Porra, tu não tá aliviando. Ação popular. Letra A. É viável para invalidar a lei em tese errado, nem o mandado de segurança, nem ação popular servem para invalidar lei em tese. Tanto que a ação popular serve para quê? Anular ato lesivo. Anular ato lesivo. B. Pode ser ajuizada por cidadão, mesmo que menor de 18 anos, mas com no mínimo 16, para impugnar ato legal ou imoral, se esgotando todos os meios impugnativos anteriores. Cara, se parasse bem aqui no imoral, estaria certo. Só que, para você ajuizar uma ação popular, você precisa esgotar todos os meios anteriores? Não, você já pode ajuizar uma ação popular quando você quiser. Mas você, mesmo com 16 anos, pode ajuizar uma ação popular? Pode, porque você já pode se tornar cidadão de forma facultativa. Então, tranquilo, né? Isso daí está errado por causa da parte final. C. Exige, antes de seu ajuizamento, o esgotamento de todos os meios administrativos errado. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. Não precisa esgotar os meios administrativos para ajuizar uma ação popular. Inclusive, dá para ajuizar uma ação popular direto, sem ir no âmbito administrativo. D. Pode ser ajuizada por pessoa jurídica? Não, porra. Cidadão, meu Deus do céu. Vou repetir de novo, é o cidadão. O professor tem que ser a letra E, né? Tem, bora ver. Pode ser ajuizada por cidadão para impugnar ato lesivo ao patrimônio público, seja no aspecto legal ou no aspecto moral, corretinho. Correta é a letra E. E de empréstimo, que você vai fazer quando for servidor público. Tranquilo a 10ª, né? E olha que era defensor, pô. Defensor. Sérgio Sebrasp. Escrivão da PCDF. Eita, pô, olha o tamanho desse texto. Olha o tamanho dessa parada. Determinado cidadão norte-americano em férias em Brasília cometeu crime de homicídio ao fugir da cena do crime de tráfico ilícito entorpecente, supostamente por ele ter praticado. Após o crime, ele fugiu para o hotel onde se encontrava hospedado. Desde que chegou ao Brasil, 5 minutos após ter adentrado ao quarto, a polícia invadiu o local para conseguir prendê-lo. Beleza. Considerando a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir. Caso o referido cidadão norte-americano considere ilegal a sua prisão, ele próprio, mesmo sendo estrangeiro,
poderá impetrar habeas corpus em face da autoridade coatora, sendo prescindível o patrocínio judicial por advogado neste caso. Eita porra, agora eu não entendi nada, professor. Professor, meu Deus do céu. Cara, tá tudo certo. Se ele achar ilegal, esse cidadão norte-americano, ele necessita da nacionalidade brasileira para impetrar um habeas corpus? Não, qualquer pessoa pode. Ele pode impetrar a seu favor? Pode. Ele precisa ser advogado? Ele precisa de um advogado? Ser patrocinado por advogado? Não. Essa palavra aqui é terrível. Palavra prescindível. Essa palavra me assusta. O que é algo prescindível? É algo que não é necessário, que não precisa. Precisa de patrocínio de advogado, judicial de advogado, não precisa. Então, ela é prescindível. Então, isso daí tá tudo certo. Tá certo, professor? Tá certo. Tá certo. Tranquilo? Tranquilo. FGV. Lá vem a FGV. Maria, vereadora. Lembra da dica que eu dei? Se ela é vereadora, ela é cidadona. Cidadona? Cidadã. Cidadã, pô. Cidadã. Né? Que residia em área contígua a uma grande reserva florestal, observou todos os dias, durante a noite, empregados de uma construtora promoviam o desmatamento da área. Ih, bicho, ato lesivo a quê? Ato lesivo ao meio ambiente. Sim, ela era cidadã? Ela era vereadora. Dica que eu dei para vocês. O objetivo, segundo as informações que obteve, era para permitir a construção de uma estrada. Maria poderá ajuizar ação de natureza constitucional para impedir o desmatamento. Essa ação é mesma ideia, mesma questão praticamente, só mudando o nome da pessoa e o sexo. E a historinha, né? Reclamação constitucional, não. Mandado de segurança, não. Mandado de injunção, não. Ação civil pública, não, porque ela é cidadã. Então, é ação popular. Ação popular. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Mande mais dessa. Olha aí o item. 7 de fevereiro de 2021. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas apenas aos reconhecimentos pobres na forma da lei. Tá certo? Ih, professor, agora eu não lembro. Se é só aos pobres, reconhecidamente pobres, ou é para todo mundo? E agora? O habeas corpus e o habeas data. O habeas corpus e o habeas data. Eles são grátis? São 0,800, falei, né? São free, eles são open bar. Você fala assim, são open bar, pô. Só chegar e pegar. Né? Não precisa pagar nada. É liberado. Você precisa ser reconhecidamente pobre para ter direito a impetrar um habeas corpus e um habeas data? Não. A Constituição não fala nada disso. Quando ela cita a expressão reconhecidamente pobres, ela cita para certidão de nascimento e certidão de óbito. É garantido aos reconhecidamente pobres o registro civil de nascimento e o registro de óbito, né? O direito de nascer e morrer. Para os reconhecidamente pobres, né? A habeas data e a habeas corpus são gratuitos, mas não precisa ser reconhecidamente pobre. Então, isso aí está errado, professor, errado, tudo errado. 14. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas. Ok. Tá bem, começa com H, é gratuito. E consideradas necessárias ao exercício da cidadania, asseguradas como cláusulas pétreas na CF, de modo que é dever do Estado a garantia desses direitos, sendo vedado suprimi-los. E agora, tá certo ou errado? São gratuitas? São. É necessário o habeas corpus e o habeas data para o exercício da cidadania? É. São cláusulas pétreas? A pergunta que fica é essa. São cláusulas pétreas? Sim ou não? Essas ações judiciais, esses remédios, são cláusulas pétreas? São, porque lá no artigo 60, isso daqui eu alertei no começo, parágrafo 4, temos as cláusulas pétreas, que é o famoso não vou falar, porque senão vocês vão me sacanear. Forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, o voto direto, secreto, universal e periódico e a separação dos poderes. Aqui, ó, os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas? São. O habeas corpus e o habeas data estão dentro dos direitos e garantias individuais? Estão. Então, não pode ter emenda constitucional,
tendente a abolir esses direitos. E o Estado tem o dever de garantir isso. Então, isso daí tá certo ou tá errado? Tá certo, pô. Tá certo, beleza? Tá certo, entendeu? Isso daí tá entendido. Bora fechar 15 com a 15 com a 16, a LAP 2020. Advogado legislativo, procurador. Tem gente chegando. É cabível a impetração de habeas corpus? Lembra que eu falei que você tem que decorar quando é cabível e quando não é cabível? Quando é que é cabível? Bora lá. É cabível pelo condenado, ainda quando já extinta a pena privativa de liberdade, errado. Se não tem pena privativa de liberdade, ela já está extinta, cabe habeas corpus? Não, não tem mais. Ameaça a liberdade de locomoção, então não cabe habeas corpus. Letra B, ainda quando apenas a pessoa jurídica figurar como paciente, habeas corpus é para pessoa física, não é para pessoa jurídica e não é para animal, né? É para pessoa física. Então, se uma pessoa jurídica, só ela figurar no polo de uma ação criminal, né, não cabe habeas corpus. Letra C, por pessoa jurídica em favor de pessoa física, certinho, cara. Pessoa jurídica pode ser impetrante? Pode, só não pode ser paciente. Mas a pessoa física sempre vai ser paciente? Sempre. Uma pessoa jurídica pode impetrar em favor de uma pessoa física? Pode. Tranquilo, certinho. Letra D, cujo objeto seja resolver sobre ônus de custas está relacionado à liberdade de locomoção? Não. Ônus de custas é grana. Não tem nada a ver com liberdade de locomoção. Não está errada. E, pelo condenado relativo ao processo em curso, ainda que por infração penal, que a pena pecuniária é o quê? É multa. Seja única, se não tem ameaça à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. Beleza? Lembra que eu falei que era para decorar quando cabe, não cabe? Olha aí lá perguntando, FCC. Para fechar, bicho. Para a gente fechar e para a gente ir dormir. Bora lá. 16, SESP Sebrasp 2020, TJ Pará. TJ Pará, analista judiciário do direito. Olha o tamanho do texto. Parece questão da FGV, né? A Constituição Federal de 88 prevê o uso de mandado de injunção como uma garantia constitucional sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nesse sentido, segundo o STF, o cabimento de mandado de injunção pressupõe a demonstração da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de liberdade, direitos e garantias constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia. Que tipo de norma? Nessa classificação das normas constitucionais, pode exigir complementação legislativa. É norma de eficácia plena? Não. Norma de eficácia plena não precisa de complementação nenhuma. Ela já vale, desde já, 100%. Beleza? Isso daqui, ó, plena. Plena. Norma de eficácia contida, não. A norma de eficácia contida, ela já vale 100%. E ela pode ser diminuída menos 50%, então ela fica 50%. Ela pode ser contida. Então, esse número é só para exemplificar, não é que vai ser assim, né? Ela já vale 100, ela já é plena, só que pode vir uma legislação infraconstitucional e restringi-la, ela é restringível. Então, essa é a contida. Então, não é plena nem contida, né? Vai ser o quê? Limitada. A limitada, ela tem 50% e ela precisa de mais 50%, que é a legislação infraconstitucional para completá-la, né? Essa aqui é a limitada, beleza? Ou seja, o mandado de injunção ele pode ser impetrado dentro de uma falta de norma que é garantido constitucionalmente por uma norma de eficácia limitada. Eu só não entendi nada, meu Deus do céu. Isso a gente estuda melhor quando a gente for estudar teoria da Constituição, né? Classificação das normas constitucionais. Mas grava que o mandado de injunção ele serve para suprir a falta de uma norma regulamentadora. Ele é usado principalmente nas normas de eficácia limitada, stricto sensu. Eita, professor, agora eu peguei. Beleza? Fechamos aí? Fechou, rapaz. Olha aí o gabarito.
concursos do INSS, fica cabreiro, vai ser o edital, Detran tá na porta, TRT já saiu, já tá até aberta a inscrição, TJAP vai sair e o CFO vai sair. E outros, cara, beleza? Fechamos aqui, tudo certinho. Nada mais a falar sobre remédios condicionais. Vou parar a gravação, porque a galera lá do YouTube reclama. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo. E parei por aqui.